Meus irmãos, nós estamos hoje na quarta mensagem da nossa série de 5 sobre os 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo. E já falei a semana passada, mas repito agora, que não significa que nós fazemos apologia de Calvino, mas que estas doutrinas são defensáveis biblicamente, portanto são dignas de serem ensinadas. No primeiro domingo dessa série, nós falamos sobre a depravação total, que mostra a necessidade de salvação que o ser humano tem, porque em todas as áreas da sua vida ele está corrompido pelo pecado, né? O texto de Efésios 2 fala muito claramente isso, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo nós andamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, quer dizer, por nascimento, filhos da ira, como qualquer outra pessoa. Todas as pessoas, naturalmente, são filhas da ira, estão debaixo da ira de Deus, a não ser que Deus venha e as salve, né? No segundo domingo, nós tratamos sobre a eleição incondicional, que é a escolha que Deus faz soberanamente das pessoas que Ele quer salvar. Ele escolhe não baseado em qualquer mérito que o ser humano tenha, e de jeito nenhum, porque se fosse assim, meus irmãos, não haveria necessidade da graça. Se alguém pudesse se salvar sozinho, se salvaria, faria alguma coisa digna de nota. Não há nenhuma chance disso acontecer, né? Então nós estamos salvos que somos e cremos que somos. Estamos nessa condição porque, como diz Efésios 1:11, o Senhor faz todas as coisas conforme o propósito do conselho da sua vontade. Então, a vontade do Senhor é a única coisa para a qual se deve atentar com relação à eleição incondicional. E na semana passada, irmãos, nós vimos alguma coisa sobre expiação limitada, que é aquela parte do plano de salvação que fala da encarnação da morte de Jesus na cruz do Calvário, morrendo por aqueles que foram eleitos pelo Pai. E segundo aos Coríntios 5:21, a respeito disso, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus precisava fazer justiça. A manifestação da sua justiça é ira. Portanto, Deus derramou a sua ira em Cristo, no seu próprio Filho. Cristo tomou o cálice da ira do Senhor, e então assim foi feita a justiça. Então hoje nós somos justificados porque o Senhor morreu por nós. O tema de hoje, meus irmãos, é a graça irresistível. A graça irresistível, meus irmãos, nós tivemos já 3 pregações: depravação total, eleição incondicional e expiação limitada. O que é a graça irresistível da qual nós vamos falar daqui para frente? É a forma de Deus atrair, a graça irresistível é a forma que Deus tem de atrair os que são depravados, que foram eleitos incondicionalmente e por quem Cristo morreu. Tem uma sequência nessa série de pregações, né? Não são pregações desconectadas umas das outras. Então, graça irresistível é a atração de Deus, é a forma de Deus atrair para si homens depravados que foram eleitos e por quem Cristo morreu. Então, Cristo morreu por eles, agora o Senhor precisa nos atrair. É necessário dizer, meus irmãos, que graça irresistível, quer dizer isso de antemão, graça irresistível não quer dizer que o ser humano não possa resistir a Deus. O ser humano pode resistir a Deus. O texto de Atos 7:51 fala assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E um outro exemplo seria o povo de Israel como um todo, irmãos. O povo de Israel como um todo foi desobediente ao chamado de Deus durante todo o tempo do Antigo Testamento. Lá em Oséias 1:2, a palavra diz assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai,
toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. O negócio chegou a tal ponto, meus irmãos, que o Senhor ordenou que este homem, Oséias, que Deus constituiu profeta, casasse com uma prostituta, e que nesse relacionamento entre Oséias, que era fiel a ela, e ela, que não era fiel a ele, neste relacionamento estava figurado o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Então, meus irmãos, graça irresistível não quer dizer que nós não possamos resistir. Graça irresistível quer dizer que no momento em que Deus quer vencer a nossa resistência, ele vence. Então, Deus tem o seu tempo determinado para alcançar certa pessoa. Todas as pessoas, meus irmãos, que foram alcançadas, são e serão alcançadas algum dia, até que Jesus volte, todas elas têm uma história de vida. E Deus não despreza a história de vida de ninguém, de tal maneira, irmãos, que há necessidade, até para o próprio benefício do reino depois, que essa pessoa, antes da conversão, passe por tais ou quais experiências. Então, pode ser que o Senhor fale com essa pessoa e essa pessoa resista, mas no momento em que o Senhor quiser quebrar essa resistência, ele quebra, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, ele quebra a resistência de tal maneira que essa pessoa vai levar para o resto da vida a experiência de um dia ter resistido e depois ter experimentado como é irresistível a graça. Tudo isso faz parte do plano do Senhor. Olhem só o que diz Jó 42:12 com relação a essa irresistibilidade da graça. Né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isaías 43:13 diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E também Daniel 4:35 diz assim: todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, o Senhor opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Não existe essa pessoa. Então, embora seja bíblico que as pessoas resistam ao Senhor, é bíblico que, quando Deus quer vencer essa resistência, ele vence, ele tem poder. Se ele agir, a pessoa vai ser quebrada pelo poder do Senhor. Por que Deus precisa agir, meus irmãos, irresistivelmente? Porque a tendência da natureza humana é nunca escolher o Senhor, meus irmãos. Nós vimos isso, e praticamente todo culto eu cito aqui o texto de Romanos 3, a partir do verso 10, né? Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, se o Senhor não entra com uma graça irresistível, não há como, porque ninguém busca a Deus, ninguém que não tenha o Senhor hoje, que não seja do Senhor, nenhuma dessas pessoas está buscando o Senhor. É necessário que o Senhor venha e busque, e demonstre alguma coisa para salvar. Se a depravação total sobre a qual nós estudamos no primeiro domingo dessa série, se ela é verdade, se é verdade a depravação total, então é necessário que a graça seja irresistível. Será que os irmãos pegam esse raciocínio? Se a graça, se a depravação é total, isto é, se todos os aspectos da vida do homem são corrompidas, de maneira que o homem não consegue chegar a Deus, é necessário que tenha a graça irresistível, porque senão ninguém se salva. Uma coisa está ligada à outra. Romanos 8 fala muito bem sobre isso. Versos 7 e 8 dizem assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, meus irmãos, tem uma outra coisa importante aqui. Não apenas a graça do momento em que o Senhor entra no coração de alguém precisa estar nessa pessoa. Não é um momento em que Deus derrama a graça. A graça precisa ser contínua dentro das pessoas. A palavra diz assim, lá em Gálatas 5, a partir do verso 16: andai em espírito, e não andai em espírito. Não é receba agora o Espírito e acabou. Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Se andar em espírito, não cumpre a concupiscência da carne. Se fosse um ato isolado de graça no momento da conversão, ali na frente o sujeito estaria fora. É necessário que o Senhor entre e mantenha. Isso, meus irmãos, está de acordo com o princípio bíblico que diz que o Senhor age não apenas na criação, não apenas criando as coisas, mas mantendo as coisas. Então, uma coisa é o ato criador de Deus. Outra coisa é a providência de Deus, que é a manutenção das coisas que ele tinha criado no ato criador. Colossenses 1, 16 e 17 fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Ok? Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele criou, e as coisas existem porque ele continua mantendo. A graça precisa ser contínua. Atos 17, um texto que é muito maravilhoso, que a gente aqui na igreja cita constantemente também, né? Atos 17, versos 25 e 28, aqui, isso aqui é parte do discurso que Paulo fez lá na Grécia, no Areópago, em Atenas, né? Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele dá. Ele precisa dar respiração uma atrás da outra, irmão, porque se ele tirar a respiração da sua vida no meio da respiração, você para no meio. Você inspira e não expira, você para no meio. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Mas essa parte, meus irmãos, dessa prorrogação, dessa contínua presença do Senhor na nossa vida, até o que o Senhor venha nos buscar, nós vamos falar melhor semana que vem, porque a semana que vem nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, que é a última mensagem da série, né? Bom, há algumas maneiras que a Bíblia usa para falar sobre graça irresistível. Eu vou citar 5 maneiras aqui. A primeira é tirada lá de João 6,44, melhor ainda de João 6,65, mas eu vou ler os 2 versículos. João 6,44 fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Mas João 6,65 fala melhor ainda, fala assim, ó: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Significa o seguinte, irmãos: as pessoas, nós dizemos assim, a pessoa não vem a Cristo, e é correto o que eu vou falar agora, as pessoas não vêm a Cristo porque elas não creem. Por que elas vão ser condenadas? Elas vão ser condenadas, os que forem condenados, porque eles não creem. Mas existe, meus irmãos, alguma coisa por baixo desta incredulidade das pessoas, e o Pai não concede a essas pessoas que elas venham a Cristo. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Não existe, meus irmãos, a concessão de Deus. Deus não concede que a pessoa vá a Cristo. Aqui, meus irmãos, nós entramos novamente naquela grande tensão, a qual às vezes nós nos referimos aqui na igreja, entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Tá certo? O que Deus quer? Deus quer que o fulano seja salvo. Então, esse aqui vai ser salvo. Por que ele vai ser salvo? Ele vai ser salvo porque quer. Porque eu quero Cristo. O irmão fala, não, eu quero Cristo. Vai ser salvo. Você crê em Cristo? Crê em Cristo. Vai ser salvo. Porque aquele que crê no nome do Senhor vai ser salvo. Só que é o seguinte, foi o Senhor que colocou a fé no coração dele. O outro não vai ser salvo. Ele vai se perder. Por quê? Porque ele não crê. Por que ele não crê? Porque o Pai não concede que ele creia. Como nós entendemos isso? Não entendemos perfeitamente, meus irmãos. Isso nós vamos entender no céu. Se você tem aqui de um lado uma série de argolas de uma corrente sobre a soberania de Deus, e aqui uma série de argolas sobre a responsabilidade do homem, são 2 raciocínios bíblicos. Mas tem uma argola no meio que juntaria as 2 partes da corrente. Essa argola do meio, meus irmãos, Deus não contou, não está na palavra. Então, é certo que Deus é soberano? É certo. É certo que nós temos responsabilidade? É certo. Agora,
Como juntar isso, não se sabe. Não está na Bíblia. Quem sabe na glória a gente vai saber, né? Então, meus irmãos, o texto diz o seguinte, que não é a natureza caída do homem que o impede de chegar a Cristo, em última análise. O que impede o homem de chegar a Cristo é que Deus não permite que ele chegue a Cristo. Meus irmãos, é razoável pensar dessa maneira pelo seguinte, se todo mundo é depravado, e por causa disso, ninguém iria a Cristo, tá certo? Raciocínio correto. Todo mundo é depravado. Então, por sermos todos depravados, nenhum de nós iria a Cristo. Se alguém vai, então não é por causa da natureza, vocês concordam? Porque se dependesse da nossa natureza, ninguém iria. Caímos, meus irmãos, naquele negócio que nós vimos a semana passada da expiação limitada, que se depender da fé do homem, crer no sacrifício de Jesus, significa que o sacrifício de Jesus não é o que define a salvação do homem. Sobre o sacrifício de Jesus vai se colocar, até usei essa expressão semana passada, o homem dá uma assinada embaixo e chegamos à conclusão de que não é possível que o homem aprove alguma coisa que Deus faça, né? Que o homem seja o responsável. É o mesmo raciocínio, né, meus irmãos? Bom, então a primeira coisa, não foi concedido. Segunda forma que a Bíblia usa para expor essa doutrina da graça irresistível é a seguinte, há algumas coisas que o Senhor precisa nos dar para que nós sejamos salvos. São os benefícios da salvação. Fé, arrependimento, particularmente fé e arrependimento. Fé e arrependimento na teologia, irmãos, vocês são assim, arrependimento mais fé igual a conversão. Então você tem a regeneração, que é a entrada do Espírito na vida da pessoa, criando uma nova natureza, um novo DNA. Em resposta a isso, a pessoa se arrepende e crê. Isso é conversão. Então, regeneração, logicamente, não cronologicamente, que essas coisas acontecem todas ao mesmo tempo, mas logicamente a regeneração, que é o início da nova vida com o novo DNA, precede a conversão, o novo nascimento. Da mesma forma que a mulher, primeiro ela é fecundada e a criança só nasce depois. Então primeiro tem que ter a vida para depois a vida nascer. Então primeiro o Senhor faz a mudança de DNA na nossa vida, depois nós respondemos em arrependimento e fé. Com relação ao arrependimento, só para pegar um exemplo, para ilustrar esse ponto aqui, o texto de 2 Timóteo 2,25, ele fala assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. O mesmo raciocínio, irmão. Se Deus não der o arrependimento, é a mesma coisa que dizer que o Pai não concedeu. O raciocínio é o mesmo. Agora, olha que coisa maravilhosa isso que eu vou falar aqui agora. O homem tem uma natural resistência ao arrependimento. Por quê? Porque ele é totalmente depravado. Então ele não se arrepende. Existe uma resistência ao arrependimento. O que o Senhor faz? Ele dá o dom do arrependimento. Quer dizer, o que é o dom do arrependimento? O dom do arrependimento é o poder de Deus que vence a resistência ao arrependimento. Você tem a resistência e a resistência é superada pelo dom. A resistência é substituída pelo dom. Nós entramos, meus irmãos, com uma natureza inquebrantável nesse processo de salvação. Quando o Senhor escolhe alguém, nós entramos com o pior possível. E o Senhor opera todas essas coisas. Nós sabemos disso, meus irmãos, que nós temos uma resistência a nos arrepender. E que o Senhor vence isso com alguma coisa que Ele nos dá, deveria nos encher de gozo, de alegria, irmão, porque se dependesse de nós, não ia dar certo, né? Terceira forma, a eficácia da graça irresistível se manifesta no seguinte fato: Deus não obriga ninguém a vir a Cristo. Graça irresistível não quer dizer que ela força o homem à adoração. Ela não leva ninguém contra a vontade de Jesus. Bom, eu não quero ser salvo, eu não quero Jesus, mas já que essa graça é irresistível, vou ter que... Não se trata disso, meu irmão. Não arrasta ninguém à força para o reino. Deus pega os fulanos pelos cabelos e traz para o reino. Não existe isso. O que acontece quando a graça entra em nós, quando nós somos alvos da graça do Senhor, é que o Senhor muda a disposição do coração. Aquilo que para nós antes não tinha valor,
é o maior valor do universo, Cristo, mas não tinha valor para nós enquanto nós éramos ímpios. Agora, meus irmãos, ele tem todo o valor, ele é o tesouro de maior valor. Na parábola, numa das parábolas, lá em Mateus 13, verso 44, a palavra diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Meus irmãos, as parábolas, elas não são bons textos para a gente ter grandes revelações. As parábolas, meus irmãos, elas são histórias curtas que querem dizer alguma coisa prática, direta. O que essa parábola diz é o seguinte: alguém achou um tesouro, vendeu tudo e fica com esse tesouro. É isso que essa parábola quer dizer. Quer dizer, aquilo que antes não tinha valor, aquele metro quadrado de terra que antes não tinha valor, agora o cara vendeu tudo. Vendeu casa, vendeu iate, vendeu tudo. E comprou um metro quadrado porque tem uma pérola de maior valor naquele lugar. Aqui, meus irmãos, entra a importância da pregação. A pregação, meus irmãos, é um meio de Deus para chamar os pecadores para a salvação. E eu quero mostrar 2 textos aqui para os irmãos, que são importantes com relação à pregação e como existe diferença na eficácia da salvação para uns e para outros. Bom, primeiro, por que nós temos que pregar? Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vocês entendem, meus irmãos? Como eles vão ouvir? Quem é Cristo? Aquela história do Paul Washer, a qual nós já nos referimos aqui muitas vezes, que ele vai pregar numa cidade muito longe, não sei se é no Alasca, uma igreja bem simples. Ele foi pregar e no meio da pregação entra um homem com um envelope no braço, sentou no primeiro banco. O Paul Washer contando, ele fala assim: eu nunca tinha visto ninguém mais triste do que aquela pessoa. E quando ele sentou, me abalou até a pregação. Eu comecei a pregar para ele fala. Eu comecei a pregar para ele. Quando acabou a pregação, eu fui falar com ele. Falei: o que acontece com você? Paul Washer falando. Ele falou assim, ó, com o envelope: acabei de voltar do médico, eu tenho 3 meses de vida. Aí, diz que ele pergunta assim para o sujeito: você já ouviu falar de Cristo? Ele fala: não. Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se ninguém pregar, irmãos? A importância da pregação é total. Agora, meus irmãos, prestem atenção nesse texto de 1 Coríntios 1, 23, 24, porque ele é exemplar. Presta atenção. Está escrito assim: nós pregamos a Cristo crucificado. Ok, estamos pregando aqui. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu vou repetir. Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Agora, dos chamados, tanto faz judeus como gregos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vocês conseguem entender, meus irmãos, que a mesma pregação produz 2 efeitos? A mesma pregação. Para essa turma daqui, é loucura e escândalo. Para essa turma daqui, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O mesmo Cristo crucificado sendo pregado. Mas a palavra fala, meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, fala assim: mas para os chamados, mas para os que são chamados. Então, existe um chamado geral na pregação, que é a própria pregação. Todas as pessoas que estão ouvindo estão sendo naturalmente chamadas, mas existe um chamado especial. Isso se chama o derramar da graça irresistível de Deus sobre algumas pessoas, que são aquelas a quem Deus concede que vão a Cristo, como nós já vimos aqui. Bom, quarto modo de ver a graça irresistível é falar, meus irmãos, com relação ao que Deus teve que implementar para que ela fosse incrementada a vida do homem. E aqui eu vou ler de novo o texto que nós lemos no começo, eu vou ler. Só que em vez de ler do verso 4 ao verso 6, nós lemos 2 Coríntios 4, do 4 a 6. Eu vou ler 2 Coríntios 4, de 3 a 7. Fala assim:
Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu tirei 3 coisas, meus irmãos, que esse texto fala. Primeiro, todos os seres humanos são cegos. E todos os seres humanos são cegos de nascença. Éramos, por natureza, filhos da ira. É o que fala Efésios 2:3. Por natureza. Então, todo ser humano nasce espiritualmente cego. Tem um trecho, meus irmãos, da cura de um cego, lá em João 9. Era um cego de nascença. E Jesus curou o cego de nascença. E lá em João 9, no verso 32, a palavra diz assim: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Quer dizer, meus irmãos, alguém que nasceu cego, para enxergar, precisa de um milagre. Então nós estamos falando do verso 4 desse texto, de 2 Coríntios 4, e nesse texto fala que as pessoas todas são cegas, precisam de um milagre. Qual é o milagre? O milagre está no a partir do verso 5, quando a palavra diz assim: mas nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Senhor. Então, a pessoa é cega, e agora nós estamos no mesmo quadro do item anterior, quando na pregação está pregando para todo mundo e alguém vai ouvir. Alguém a quem Deus concede que vá a Cristo. É o mesmo quadro. Vocês estão vendo que o quadro é repetido. A Bíblia fala de várias formas a mesma coisa. Então, meus irmãos, prega-se a Cristo. Quando prega a Cristo, aqueles a quem é concedido virem para Cristo, olha o que acontece no coração deles. O que acontece no coração deles é que Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, lá em Gênesis 1:3, o Senhor fala assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse Deus que falou para que a luz aparecesse, ele é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo. Meus irmãos, prestem atenção nisso. O milagre que Deus tem que fazer para converter uma pessoa é maior do que o milagre que Deus fez criando todas as coisas. Porque quando ele criou todas as coisas, ele criou a partir da sua própria natureza, santa, perfeita, justa, completa. Ele olhou e falou: é muito bom. Foi o que ele falou, Gênesis 1:31. Agora, irmãos, para fazer essa obra, ele precisa fazer uma obra de restauração no que está completamente corrompido. Então, lá em Gênesis, ele falou para que a luz brotasse. E a luz brotou. Aqui não. Aqui ele mesmo vem para dentro das pessoas. Ele não falou para que uma luz nascesse dentro de nós. Ele é a luz que vem para dentro de nós. É mais, irmãos, do que foi feito lá no dia da criação. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, que a glória de Cristo, para a qual o homem foi criado lá atrás, esta glória agora é possível na nossa vida de novo. Esta glória, ainda que de forma parcial, ela já está dentro de nós e cresce dia após dia. 2 Coríntios 3,18 fala isso, que nós estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem do Filho, que Adão tinha antes de pecar. Hoje, meus irmãos, aquela imagem foi restaurada. Terceira coisa. Primeiro, os homens são naturalmente cegos. Segundo, que o milagre agora é maior. Terceiro,
Como propósito, meus irmãos, na vida do homem, era que o homem se maravilhasse com a glória do Criador. Então, meus irmãos, hoje nós estamos considerando Cristo como nosso maior tesouro, como eu falei agora há pouco na parábola que Jesus contou. E este tesouro, meus irmãos, está guardado, está no verso 7. Esse tesouro está guardado em vaso de barro. Nós somos os vasos de barro. Essa grandiosidade da presença do Senhor na nossa vida, isso para mim é uma coisa inexplicável, irmãos. Como é que Deus cabe dentro de nós? Nós somos vasos de barro. Como é que a excelência do poder de Deus e a glória de Deus cabe dentro de nós? O que significa, meus irmãos, que nós temos que atentar para o seguinte. É muito difícil, irmãos, nós entendermos que alguém sobre quem veio a graça irresistível do Senhor possa viver de maneira que não condiga com essa graça irresistível do Senhor. É muito difícil. É difícil para mim acreditar. Biblicamente não se justifica. A palavra diz lá em 1 João 3, fala assim, aquele que é do Senhor não vive na prática do pecado. Não vive. Peca. Não viver na prática do pecado não significa imunidade ao pecado. Davi está aí para mostrar. Moisés fez o que Deus não queria, acabou não entrando na terra. Paulo dizia que o bem que ele queria fazer não fazia. Não é imunidade ao pecado. Mas meus irmãos, uma vida de busca de santidade. Acreditar que uma pessoa que está na igreja, que não tem a transformação de vida, não demonstre isso, seja portadora da graça, é muito difícil, irmãos. Não foi uma luz que brilhou dentro de você, foi Cristo que brilhou dentro de você. Não é possível Cristo brilhar dentro de alguém e essa pessoa continuar inerte. Não é possível Cristo estar dentro de alguém e essa pessoa ser fria, essa pessoa ser morna. Não é possível Cristo estar dentro de uma pessoa e essa pessoa não se abrasar com as coisas que são de Cristo. Irmãos, você é capaz de ficar do lado de alguns irmãos por horas e horas, e o irmão não falar o nome de Jesus Cristo. Está errado, irmão, não é possível. Aquele que é de Cristo, se não quiser falar, fala o nome de Jesus. Sem querer, fala. Cristo mora dentro de nós, meus irmãos. Aquele que disse lá em Gênesis 1, raia a luz, ele falou, não, agora eu vou raiar dentro de você. E ele raiou dentro de nós. Uma outra forma, meus irmãos, sinônima, uma forma sinônima de dizer que Deus resplandeceu no nosso coração é dizer que Deus abriu o nosso coração. Eu falo isso porque é um caso muito famoso na Bíblia, que é o caso de Lídia, lá na cidade de Filipos, em Atos 16. E a Bíblia diz assim, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quer dizer, tinha um monte de gente, Paulo pregando um monte de gente, mas Deus abriu o coração dela. Em outras palavras, Deus permitiu que Deus concedeu que ela fosse a Cristo, para usar a terminologia que eu já tinha usado mais no começo, né? Uma quinta maneira, meus irmãos, de nós entendermos a graça irresistível é com relação à sequência de eventos. Os eventos, meus irmãos, no processo da salvação, vários eventos são simultâneos. Vários eventos são simultâneos. Então, o chamado, que é essa graça irresistível, ela é simultânea a uma série de outras coisas que acontecem. A regeneração, a justificação, a adoção, elas acontecem ao mesmo tempo, mas existe uma sequência lógica. Vou dar um exemplo. Nós somos justificados pela fé. O que significa, meus irmãos, que, embora a fé venha exatamente no momento que nós somos justificados, logicamente é necessário primeiro haver fé para depois ser justificado, porque nós somos justificados pela fé. Então, o que eu vou falar aqui para os irmãos agora é exatamente isso. São coisas simultâneas, coisas que acontecem no mesmo cronos, no mesmo tempo, mas que, logicamente, precisam ocorrer de maneiras distintas, uma prevendo a outra. 1 João 5,1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê
em Jesus é nascido de Deus. O que é necessário acontecer primeiro? O sujeito ser nascido de Deus. Aquele que crê, ele é nascido de Deus. Tem outro texto, que é o texto de João 1,12, que é um texto que todo mundo conhece. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha só. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, o sujeito para ser filho de Deus, primeiro precisa receber Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes esse poder. Só que no finalzinho está dizendo que esses que primeiro receberam, para depois serem filhos de Deus, eles foram nascidos de Deus. Não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas eles nasceram de Deus. Então existe uma sequência. É simultâneo, irmãos, mas existe uma sequência lógica. É necessário que o sujeito primeiro seja nascido de Deus, para depois receber Cristo, para depois ser filho de Deus. Acontece isso na mesma hora, irmãos, no processo, acontece na mesma hora. Mas existe uma diferença lógica que precisa ser respeitada até para nós entendermos o processo de forma mais didática, né? É necessário isso. Meus irmãos, para encerrar, queria dizer para os irmãos o seguinte: todos nós, ou todos os cristãos, devem saber que nós só somos cristãos porque o Senhor nos alcançou. Eu acredito que ninguém vai chegar diante do Senhor um dia, e o Senhor vai perguntar assim: como é que você se converteu? Aí o sujeito vai responder assim: não, eu me converti porque era melhor que o meu vizinho, eu cria muito no Senhor, meu vizinho era um ímpio, eu não, ninguém vai falar isso diante do Senhor. Todos nós, quando chegarmos lá, se o Senhor fizer essa pergunta, como é que você se converteu? Eu falar: Senhor, se o Senhor não tivesse sido a meu favor, eu não estaria aqui conversando com o Senhor uma hora dessa. Então, meus irmãos, nós estamos nesse processo de entender esses 5 pontos. Esses 5 pontos são ligados uns com os outros. Começamos com a depravação total, que é a nossa condição natural. O Senhor nos escolheu incondicionalmente. Jesus veio e morreu por esses. Agora o Senhor derrama a graça sobre esses por quem Jesus morreu, e a semana que vem nós vamos ver como esses aqui que receberam a graça vão perseverar até o fim. Nós não podemos perder a salvação. Embora algumas correntes teológicas digam que a salvação pode se perder, a salvação não pode se perder, meus irmãos, porque a salvação é de Deus. Deus comanda o universo, não a vontade do homem. Nós lemos lá em Efésios 1:11, né, que o Senhor faz todas as coisas pelo conselho da sua vontade, e não pelo conselho da nossa vontade, pelo conselho da vontade dele. Esse tema da graça, irmãos, é muito maravilhoso, é uma coisa gostosa de estudar, para nós vermos a grandiosidade, a grandeza, a magnitude, a magnificência da obra que Deus fez na nossa vida, e se nós entendermos que a obra é desse tamanho mesmo, nós nos maravilharmos com essa obra. Uma das coisas que hoje tem faltado nas igrejas, eu digo de maneira geral, irmãos, conversando com pastores, qualquer um falaria isso. Falta hoje na igreja, meus irmãos, um calor dentro das igrejas. Falta um calor, uma disposição de ânimo que mostre para o mundo que esta pessoa que está dentro da igreja é salva. Ser salvo não é uma coisa banal, não é uma coisa comum. Você é salvo? Não, eu sou salvo. Por quê? Por que Cristo morreu no meu lugar? O sujeito fala isso sem chorar, sem se emocionar. Tem alguma coisa errada com... A diferença, meus irmãos, é entre estar condenado ao lago de fogo e enxofre e passar a eternidade contemplando a glória do Cordeiro. Essa é a diferença. Nós precisamos entender essa diferença. E o Senhor nos abençoe, e semana que vem nós encerramos essa série.